Ok, bom dia. 6h26, 7 de janeiro, quarta-feira. Fazer um vídeo rápido aí para poder depois seguir pegando informações do 247, o canal Brasil 247, para ver o que está acontecendo primeiro no mundo, ali com o Zé Reinaldo de Carvalho, Lejune Miran, e depois com aí o que está acontecendo no Brasil, as notícias aí de dentro, certo? Mas assim, de toda sorte, o que continua dominando o noticiário, e eu pude ver desde ontem, é essa parada insana e geopolítica, a invasão da Venezuela e o sequestro de Maduro. Como é que pode isso, podendo, certo? Eu venho descrevendo aqui, posicionando a minha visão de que, de certa forma, o Estado de Direito moderno, o Estado de Direito civilizatório se encontra partido, certo? Mas a questão é quando foi que o Estado de Direito não se encontrou partido no mundo, mesmo agora, nesses últimos 2 séculos, certo? Não há resposta para isso. O que a resposta que se tem é que, e o que se põe é que a insanidade humana é o que vem prevalecendo com as guerras. Países descobriram, aí sabe que podem fazer máquinas infernais de guerra. Os romanos inventaram os muques, os músculos, e depois foram inventando novas tecnologias, certo? E montaram máquinas infernais de guerra. O Joaquim de Carvalho outro dia explicou a história da quinta coluna. Nós usamos a expressão fulano é um quinta coluna para traduzir fulano é um traidor. Nessa parada aí da invasão da Venezuela, se questionou o sistema de segurança, de defesa da Venezuela que não funcionou. O Maduro estava dentro de um quartel e foi sequestrado de dentro desse quartel, tá certo? E como é que nesse quartel não houve mortes lá, exceto ali, sabe, os que faziam a segurança do próprio Maduro, cerca de 32 cubanos, mais 18 outros ali auxiliares, não sei se foi isso no total, me parece. Já falaram aí até em 80 mortos. Mas se foi dentro de um quartel, como é que ali, sabe, não havia soldados nesse quartel? Então surge a ideia de que houve ali, sabe, um movimento, sabe, para retirar, sabe, Maduro da jogada. Maduro enquanto líder bolivarianista dentro da Venezuela e fazendo o governo numa visão anti-imperialista e anti-estadunidense. E em favor da China e da Rússia. No fundo mesmo, o que resta de tudo isso e as pressões que hoje são colocadas em cima de quem assumiu a vaga de Maduro, a Delcy Rodrigues, é militante bolivarianista, chavista raiz, é o que dizem, certo? Mas me parece que para descomprimir ali a pressão na Venezuela se fez então aí, sabe, essa essa invasão da Venezuela, porque a soberania venezuelana foi quebrada, certo? Foi violada, ninguém respeitou, sabe, ninguém respeitou a soberania venezuelana. Outro dia entrou, há uns 4 meses atrás, 5 meses, eu não sei, um avião desses que, sabe, que bisbilhotam os países dos outros, entrou aqui no céu, nos céus brasileiros ali, sabe?
E, dentre outras coisas, esse avião capta manifestações de radioatividade, sabe? E assim, então, sabe, de repente esse avião aí também invadiu o céu, como é que te fala? Invadiu o espaço aéreo brasileiro e não houve nada contra, tá certo? E invadir, ele está invadido, tá certo? Mas me parece que nesse caso desse avião, ele estava autorizado, não sei, pela aeronáutica, não sei. E eu pude observar então, sabe, que o que se trata, na verdade, é isso, sabe? A espécie humana, assim, exibida pelos traços descritos por Charles Darwin, de espécies aí se adaptando e de espécies lutando e de espécies matando umas às outras, e dessa matança o que resultar aí, tá certo, será o mais forte em todos os sentidos, no sentido inclusive de tecnologias físicas. Foi o João César de Castro Rocha que inventou essa história de tecnologia de ponta, dizendo que o ser humano, na natureza e dentro de um quadro de muitos aí, seres predadores, tá certo? É um que não dispõe de especificidades, né? E para sobreviver, ele foi se adaptando e foi criando tecnologias, que digo melhor, que para sobreviver ele foi forçado então a desenvolver a inteligência, foi a opção dele, tá certo? Interessante isso. Enquanto outros animais aperfeiçoaram em aumentar a carga de testosterona, a carga de outros líquidos, como é que a gente chama esses líquidos aí? Que atuam no organismo e que fazem a ferocidade das pessoas, dos bichos, dos seres, dos animais. Os seres humanos atuou para desenvolver a inteligência, tá certo? Como ele conseguiu isso, sabe? Aqui é o mistério. E desenvolvendo a inteligência, compreendeu o lançamento de pedras, compreendeu o lançamento de paus, o uso de paus, o uso de ossos para se defender, e foi ali amarrando pontas de ossos quebrados em paus, sabe? Não sei se ele conseguiu amarrar, como é que ele amarrava, se aprendeu a dar nó, e foi preparando pontas de lanças com pedras e afinando pedras e fazendo das pedras armas de corte e aquela coisa toda. Enfim, a inteligência foi o que se apresentou aí como tecnologia de ponta para o ser humano. E para culminar isso aí, ele inventou a linguagem, tá certo? E aí então, sabe, a partir daí ele não cessou mais, né? É interessante isso. E mesmo assim, dentro da própria espécie, essas tecnologias todas são usadas para fazer enfrentamento, para fazer lutas de vida ou morte dentro do quadro aí dos próprios indivíduos da espécie humana. Aí nós temos a guerra, é a guerra, tá certo? Por conta disso, então, se justifica, como se fez agora, invadir um país como a Venezuela para sequestrar um dirigente político, o governante maior da nação, tá certo? E se levou a um julgamento, se impôs uma jurisdição nova, essa é a questão, tá certo? Se eliminou a jurisdição nacional, como quiseram fazer aqui no país, no Brasil, tá certo? Quando impuseram aqui a quadros, a dirigentes de poderes republicanos, a uma lei chamada Magnitsky, tá certo? Antes disso, submeteram a Petrobras à lei de Nova York, tá certo? E tem outras leis aí, tem a lei Patriotic Act, sabe, que o Tarcísio de Freitas lutou aí, sabe, em conluio com os estadunidenses aí para emplacar uma lei no Congresso que tornasse aí crimes aí de grupos, crimes armados, em crimes de narcotráfico, em crimes de terrorismo, tá certo? Eles queriam a todo custo criar aí, sabe, a noção de que no Brasil é possível existir terrorismo, coisa que nós não temos,
para facilitar a ação de leis antiterroristas dos Estados Unidos, o Patriot Act, tá certo? E o Tarcísio de Freitas, aí, Gomes de Freitas, é o governador de São Paulo, junto com outros governadores, junto com as forças aí de extrema-direita, operaram no Congresso para conseguir isso, tá certo? E o pior é que eles emplacaram a lei, tá certo? Essa lei, não sei se foi essa lei que está sendo aí, se ela foi recolhida ali no próprio Congresso ou se ela veio aí, sabe, vai ser vetada pelo Lula, não sei se é isso. Não estou bem certo. Mas o fato é que houve toda assim uma armação, uma construção, um enredamento para se criar aqui dentro do país uma situação de que brasileiros podem ser narcotraficantes e terroristas ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, tá certo? E foi com base nessa acusação que levaram o Maduro lá para os Estados Unidos e submeteram o cara à jurisdição estadunidense, ver se pode. Queriam, de repente, submeter o Xandão aqui, sabe, à jurisdição estadunidense, sabe? Faz isso que aconteceu. Então veja que, de repente, uma nação se impõe sobre a outra, impõe sobre a outra sua cultura e sua cultura jurídica, suas construções jurídicas, suas construções políticas, tá certo? É o que tem feito os Estados Unidos. Então a espécie humana ela vem se especializando nessas artes aí, na arte de guerra principalmente, tá certo? E fizeram o que fizeram ali na Venezuela, neutralizaram o sistema de segurança e defesa, sabe? E contaram com o apoio e com outros entendimentos. Se diz aí que a Delcy, de certa forma, facilitou. O próprio Maduro admitiu para o Breno Altman, um jornalista que nós temos do canal Opera Mundi, certo? Que ele estava esperando já, sabe, ou a morte dele por um comando aí, sabe, por sicários, ou então o sequestro dele da forma como houve, tá certo? E hoje ele está preso nos Estados Unidos para ser submetido a um julgamento por 4 crimes. Um deles já foi descaracterizado, que era essa história de líder de facção terrorista, tá certo? Mas tem 3 outros aí, no dia 17 agora de março que vem, ele vai ser aí levado ao tribunal de novo, certo? E o julgamento vai ter início, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Agora, o que é de estarrecer é essa situação de tirar um nacional de um país, sabe, levar para outro, tá certo? Na força, na marra, contra a vontade dele, contra a vontade do povo dele, tá certo? E dessa forma o que se tem é o direito internacional jogado no lixo, a ONU se reuniu, tá certo? Mas daquela reunião não resultou nada, tá certo? Não vem nenhuma medida que possa desfazer o nó cego que foi dado aí em cima da situação do Maduro, tá certo? E então essas coisas que têm me incomodado, assim, sabe, que me chama a atenção, tá certo? Eu vou ouvir esse vídeo aí, tá certo, para ver se daí eu deduzo um nome e dessa forma eu vou ficando por aqui, vou dizendo que meu nome é Ernesto, caboclo falador, caboclo angustiado com essas coisas do mundo, com essas coisas dos seres humanos, com essas especificidades humanas, rapaz, olha, vou te contar, tá certo? Agora, no fundo mesmo, o que está falando alto é o dinheiro, rapaz, sabe? Se diz aí, ontem, quem falava isso, não sei, eu acho, não sei se foi um tal de comandante Robson, é um youtuber da Marinha, um analista que tem aí de geopolítica e de assuntos militares, ele é da Marinha, ele não sei se ele foi coronel da Marinha, eu não sei se existe coronel na Marinha, eu não sei. Mas assim, rapaz, aí esse cara me parece que toda a questão aí entre Estados Unidos e Venezuela se refere em atender, eu já tinha lido alguma coisa a respeito, em atender os financiadores da campanha de Trump da área de petróleo, tá certo? Onde entram aí donos de fundos de investimento, onde entram aí donos de empresas de extração de petróleo, essas coisas todas, tá certo? E o Trump então operou aí, sabe, na superfície, operou aí no mundo do fenômeno, no mundo aí, sabe, da aparência, sabe, no mundo imediato aí para atender, sabe, dar de volta o que os financiadores de campanha eleitoral dele, sabe, anteciparam, sabe, e concederam para ele, e vai ver que sobrou fundo aí, tá certo? Ele meteu no bolso, que ele não é besta.
Porque se diz claramente que o Trump quer, sabe, é ficar mais rico, tá certo? Usando o cargo, evidentemente. Então esse cara falou, se a memória não me trai, que a questão aí se resumiu, sabe, em se apropriar ali, sabe, das engrenagens ali, da engenharia ali, sabe, das empresas ali que extraem, não é das empresas, do sistema de extração, de exploração de petróleo na Venezuela. Eu queria outro dia me lembrar do lá, eu acho que eu vou chamar, achei o nome que eu vou chamar para esse vídeo de Maracaibo, para dar aí, sabe, uma ideia que eu tenho antiga, rapaz, tem mais de 50 anos, desde o tempo que eu dava aula de estudos sociais, onde se dizia que era no lago de Maracaibo que havia as torres de extração, das máquinas de extração de petróleo. Como é que chama as máquinas de extração de petróleo, hein? Tem um nome aí que eu não lembro agora, tá certo? Mas enfim, tá certo? Seja o que for, seja a desculpa que for, tá certo? O fato é que, veja, na nação, eu lembrei disso, existe o Leviatã, que é o Estado que regula as relações entre os cidadãos, tá certo? O Leviatã, o Estado, então cria um sistema de segurança e um sistema jurídico que cria um código penal para punir os excessos dos seus nacionais, tá certo? E no mundo havia tem a carta da ONU, eu não pude examinar para saber se ali dentro tem o crime de sequestro, se tem com certeza tem alguma norma aí que impeça a soberania dos outros países de serem violados e deve impor alguma sanção, tá certo? Só que não está funcionando, tá certo? Então o Leviatã Internacional não está funcionando, essa é a questão. E foi por isso que eu chamei ao vídeo de ontem de Leviatã, justamente invocando essa ideia que o Hobbes aí sugeriu, sabe, de que os seres humanos são brabos, são violentos, são lobos, tá certo? Lobos que se comem, se demolezam, não sei se na alcateia os lobos se comem, não sei como é que é isso aí. E ele disse então que para controlar a população de lobos é preciso um Leviatã, tá certo? Que não seja lobo, certo? Um monstro que vem da Bíblia, tá certo? Um monstro feroz aí, tá certo? Que impõe ordem no pedaço, tá certo? É um ser aí um ser predador gigantesco aí que ninguém encara e ninguém pode encarar. Só que no mundo internacional isso não aconteceu, tá certo? O que nós temos hoje é um porradão aí, o planeta, sabe, se tornou pequeno e se tornou escasso com suas riquezas aí, todo mundo correndo atrás de riquezas, atrás de meios aí, sabe, de produzir alimentos principalmente, tá certo? Aí vai dar razão lá de novo pro velho Arthur Schopenhauer, tá certo? Vou ficando por aqui, vou dizendo que meu nome é Ernest. Ernest não, rapaz, Ernesto, caboclo falador aqui no norte do Brasil, tá certo? No estado do Pará, na cidade de Belém. E lembrando que a mãe dele sempre diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu vou ficando por aqui, tá certo? Bom dia.